As cidades espirituais têm participação ativa na vida de cada ser humano, antes, durante e depois de sua encarnação. Dessa forma, a Alvorada Nova, especialmente no Brasil, exerce grande influência na vida dos encarnados a ela ligados. A gente viu isso, né? A gente, aliás, está vendo isso no livro da Patrícia, da quinta-feira, né? E como é importante, né, a ligação de cada núcleo, né, de espíritos com uma colônia, né? Isso é comum acontecer, apesar da gente não se dar conta disso. Quando o espírito, ainda na erraticidade, opta por uma determinada reencarnação, dispõe da intervenção de uma colônia que procura ajudá-lo na melhor escolha que irá enfrentar, objetivando o resgate mais amplo de suas dívidas, a par do avanço na senda do progresso espiritual. Desde o projeto do corpo físico pelos anatomistas espirituais, passando pela concepção no útero materno, formação do embrião, desenvolvimento do feto e nascimento. Tudo é acompanhado pelo Departamento de Reencarnação, situado no prédio central de Alvorada Nova. E isso funciona mais ou menos em todas as colônias. E mesmo aqueles espíritos que são mais endurecidos, né, que se fala de reencarnações compulsórias, existe um processo que coordena tudo isso, do qual ele não participa tão intensamente quanto um espírito já com mais conscientização, com mais preparo. Mas essa coisa do compulsório não é simplesmente pegar um espírito e jogar ele de qualquer jeito de volta na Terra. Todo esse processo acontece com todos nós, estejamos mais aptos a participar deles ou não. Mentores auxiliam em todos os sentidos para a consecução do planejado. Durante a infância, especialmente designados pelas colônias espirituais, protetores cheios de amor em face de ligações pretéritas com seus tutelados, dão todo o amparo, orientação e apoio às crianças no seu desenvolvimento. Elas se encontram ainda relativamente tolhidas em suas qualidades ou defeitos mais intrínsecos, que aflorarão com o decorrer dos anos. Colônia espiritual e mediunidade. Todos os homens são médicos e devem ter contato diuturno com os seus protetores para a realização de tarefas escolhidas, tendo a caridade como objetivo principal. Desabrocha a mediunidade do encarnado com o auxílio direto dos espíritos ligados às colônias espirituais. Toda e qualquer atividade mediúnica ligada, no caso aqui à Alvorada Nova, é por ela direcionada para o bem, em havendo a devida sintonia, resguardando sempre o livre-arbítrio do medianeiro. Olha que interessante, ela é a mediunidade voltada para o bem, em havendo a devida sintonia e resguardando o livre-arbítrio. É sempre o respeito àquela individualidade. Então, tudo é feito para que funcione da maneira que foi projetada, programada, combinada, mas existe a vontade de cada um e as sintonias com as vibrações que a gente vai se ligando a cada passo que a gente dá na caminhada. E se por algum motivo a gente se desvirtua exatamente do que foi combinado, eles respeitam e deixam a gente ir. Por isso, muitas vezes a gente encontra médios que
Você ouve dizer, se desvirtuaram do caminho, abandonaram o trabalho, ou fizeram isso, ou fizeram aquilo. É o respeito que a espiritualidade tem pela individualidade e pela escolha de cada um de nós. Nada é imposto. Por mais brilhante e perfeita que tenha sido a nossa programação para a reencarnação, os compromissos que a gente aceitou assumir, e quando bater aqui e a gente se envolver com as vibrações terrenas e não quiser cumprir nada, nenhum espírito vai nos obrigar a fazer isso. Eles vão permanecer do nosso lado tentando nos orientar, mas vão respeitar integralmente as nossas escolhas. A visão espiritual ou vidência é orientada pelos diligentes guias que acompanham os desdobramentos do médium, visando colocar nas reuniões mediúnicas quando se faz necessário. A psicografia visa a transmissão de instruções de mentores ou mensagens para atendimento caritativo de sofredores. No primeiro caso, perpetuando orientações necessárias, e no outro, dando oportunidade de manifestação aos que ainda não têm condições de se expressar verbalmente, pelos mais diversos motivos impeditivos, ou que preferem fazê-lo desta forma. A psicofonia serve de instrumento verbal de comunicação no trabalho em benefício de encarnados e desencarnados. Assim acontece com a psicoaudiência ou audição espiritual, o passe, a intuição e a inspiração. Enfim, as incontáveis manifestações e atividades mediúnicas são todas acompanhadas de perto pela colônia, através de seus emissários, com relação aos médios a ela ligados. As reuniões mediúnicas sérias, quer de desobsessão, de assistência espiritual ou de estudo e educação da mediunidade, devem funcionar como harmonizadas orquestras, com os médios afinados no trabalho em andamento, sintonizados uns com os outros, e todos com os mentores que sensibilizam suas almas com transbordante amor. Tudo sempre gira em torno do amor. A mediunidade não é exercida somente em determinados momentos, nos centros espíritas, como alguns poderiam pensar. Ela é contínua, permanente, incessante. Um médium é em seu lar, no trabalho, na escola, na rua, no lazer, enfim, em todos os locais e momentos da vida, pois está sempre influenciado por bons ou maus espíritos, ou influenciando a terceiros, encarnados ou desencarnados. Esse é um ponto bem contundente, né, que precisa ser bem esclarecido. Essa coisa do médio achar que só está trabalhando quando ele está envolvido num trabalho, está numa reunião. O primeiro ponto é a gente ter consciência de que todos nós somos médiums, em graus diferentes de percepção, mas todos nós mantemos contato com o mundo espiritual constantemente, e não eventualmente. E toda vez que vem um pensamento do nada na nossa cabeça, vem uma intuição, vem um sonho relacionado a algum momento da nossa vida, é uma comunicação que a gente está fazendo com o espaço ao nosso redor, aquele mundo invisível que a gente não vê. Isso tudo é mediunidade.
E como ele lembrou aqui, a gente está o tempo inteiro influenciando e sendo influenciado. E fazendo as nossas escolhas. Mas, como ele lembra aqui, a gente pode ter influências boas ou mais. E vai depender da nossa escolha para gerar as energias e vibrações a partir disso. Colônia espiritual e aspirações. Sempre respeitando o livre-arbítrio do indivíduo, até mesmo o seu estudo e a sua profissão podem ser orientados indiretamente pelos amigos espirituais. Na medida do possível, os mentores buscam encaminhar os seus assistidos por intuição, as profissões apropriadas a cada um, para que possam desenvolver-se e cooperar na construção de um mundo melhor. Não se pode esquecer a vocação inata que brota do imo da alma, muitas vezes como lembranças intuitivas de compromissos assumidos no plano espiritual, antes da atual encarnação, e que são reforçados por inspiração. Até mesmo a criação de obras beneméritas, assistenciais ou filantrópicas, pode ser fruto de inspiração do alto. Como pode ser visto no livro Alvorada Nova, o próprio Lar Escola Cairbar Schutel é criação conjunta dos trabalhadores dessa colônia com companheiros encarnados. Isso aqui só reforça, né, que a gente é o tempo inteiro intuído, né, e o próprio Livro dos Espíritos faz isso logo, fala isso logo nas primeiras questões, né, quando se pergunta se a espiritualidade tem influência sobre nós. E a resposta é categórica, muito mais do que se imagina. De ordinário, são eles que conduzem a nossa vida. O conduzir não quer dizer que eles nos obriguem a fazer exatamente o que eles querem ou só o que eles querem, não. Mas eles estão o tempo inteiro, como naquela imagem dos desenhos animados, né? Aqui o anjinho fica no ombro, o diabinho no outro, né? Nos intuindo e nos dando sugestões. E cada um segue de acordo com o que percebe e sente dentro de si, com os sentimentos verdadeiros do imo da sua alma, da sua essência. A paz social e a verdadeira justiça são também idealizados por inspiração oriunda das comunidades espirituais, que desenvolvem intensos trabalhos voltados à evolução da sociedade humana e deste órgão. Todos os que estão em sintonia com elas têm em seus corações um anseio por um mundo melhor, mais espiritualizado, sem tantos erros praticados pelos encarnados, envolvidos tantas e tantas vezes por sentimentos impuros e antifraternos, nesse estágio ainda de expiação e prova. A trajetória da humanidade, prestes a adentrar o início do terceiro milênio, numa nova etapa do planeta Terra, de regeneração, de amor ao próximo, de exercício constante da caridade, de fé raciocinada e inabalável, é planejamento determinante da espiritualidade maior, com a participação das cidades espirituais, sob orientação do Cristo, por delegação do Criador. Então, todo esse projeto, né, de transição planetária, que é coordenado por Jesus, né, e é, como se diz, pelas informações obtidas pela espiritualidade, o governador, né, o grande coordenador do orbe terrestre. Todo nesse processo tem grande participação das colônias espirituais, nessa preparação dos encarnados,
nessa influenciação dos encarnados. Eu tenho uma dúvida. Quando você falou no começo que mesmo quem às vezes compulsoriamente está sendo obrigado a reencarnar, quando morre, aí volta para essa colônia para onde ele estava ligado. Quando você morre normalmente, você volta sempre para a mesma colônia ou cada vez, dependendo do teu desenvolvimento, você vai para colônias diferentes? Porque existem várias colônias, né, por cima da cidade, né? Então você cada vez achando em uma ou... Se você olhar a própria obra do André Luiz, você vai ver quantas colônias ele passa durante os livros. Então, existe a nossa sintonia, a nossa vibração, e a gente, quando tem um certo equilíbrio, né, porque se fala de colônias, mas também se fala em umbral. O que é umbral? É um local que as pessoas, os espíritos perdidos, que não sabem para onde ir, por sintonia, acabam buscando aquela sintonia e se juntam, né? Não é, acho que já falei isso aqui, um umbral, se fala como se fosse um lugar, ele não é, na verdade, um local estabelecido. Ele é uma faixa vibratória. Ele existe, pode existir ou já perto da crosta, para baixo da crosta, acima da crosta. Isso é uma faixa vibratória que une vários espíritos que pensam daquele jeito. Da mesma forma, a coisa das colônias. Quando você vai desenvolvendo, você se liga a uma colônia e essa colônia te dá toda a proteção. Não quer dizer que eternamente você vai estar ligado a essa colônia. Você está ligado a uma colônia no momento evolutivo que você tem. Pode ser que a sua necessidade, a partir de um certo momento, seja mais estudo de uma área, de outra, e você passe a ficar ligado a outra colônia. Porque se a gente se prender só essa coisa, não, porque eu sou ligado à colônia e tudo meu é a colônia, você deixa de ter a universalidade que a gente tanto defende, tanto acredita e entende. O universo todo é a nossa morada. E a gente, às vezes, está ligado a uma colônia por um momento da nossa jornada evolutiva, mas não que a gente vai estar a nossa existência inteira ligada àquela colônia. Okay. Diga, Jay. Pegando todo esse gancho que você está falando aí, tudo vibração, né? E tanto no livro ele fala isso também. Olha só que coisa interessante. Respondendo a Solange, bom, se a Solange não tiver com a vibração de nosso lar, ela não vê o nosso lar. Ele fala lá no livro que a colônia ele só vê a colônia quando está na vibração daquela colônia. Agora, se ela tem vibração com a colônia Y, ela só vai ver aquela colônia Y. É de acordo com a vibração dela. Então, Caio Schuba tem a vibração dessa colônia que ele está ligado, que todos aqueles espíritos dessa região estão ligados, por quê? Porque tem essa vibração. Então, eles enxergam a colônia. Se eu for lá, eu não vou enxergar, vou fazer um vazio, eu vou passar por ela e não vou sentir, porque a minha vibração não é compatível com essa colônia. Assim que funciona, pelo menos está lá no livro, né? Ontem a gente leu isso também. Oi? É verdade, tem sentido, é verdade. Eu esqueci. No curso do próximo milênio, as colônias espirituais terão imensa participação na vida das nações e dos povos do nosso planeta, pelo exercício contínuo e ostensivo da mediunidade por parte da grande maioria dos encarnados, exercendo um papel fundamental na formação positiva da nova geração para a obra de regeneração, fornecendo imenso apoio a entrelaçamentos mais dilatados entre os dois planos. E essa... Diga. Só um minutinho, isso aqui é interessante, sabe por quê? Eu já li um livro também que por exemplo, não é tudo assim no sopro, não, né? E tem os espíritos que são responsáveis pela nação brasileira, pelo estado de cada do país, assim, estado da federação, né?
Então, quer dizer, como ele é responsável, então tem o presidente, os ministros, os governadores se reúnem em desdobramento para receber as diretrizes ou qualquer coisa assim dessas entidades que são responsáveis por esse país. Como ele está falando aqui, olha só o que ele fala. No curso do próximo milênio, as colônias espirituais terão intensa participação na vida das nações. Ele já tem, só que agora será mais acentuado, porque a mediunidade dos dirigentes ficará mais aflorada, então ficará mais transparente. É isso que eu queria falar. A evolução do planeta está sendo viabilizada há tempos, mas a presença de trabalhos mediúnicos sérios, exercidos na sua forma mais ampla, no mundo todo, representará um progresso mais sólido e dinâmico. Estimulará e acelerará a emulação da reforma íntima dos habitantes do globo, com uma conscientização crescente, de acordo com a obra programada para os próximos séculos, com a ajuda das comunidades espirituais. Vê que ele fala aqui para os próximos séculos. A doutrina espírita, esclarecendo e orientando esta prática, impulsionará a Terra ao franco progresso que a espera, para acentuar relevantemente o lado espiritual da vida. Desnecessário, portanto, enfatizar a importância da participação dos encarnados nessa atividade desenvolvida pelos trabalhadores espirituais. Por outro lado, a chama ainda recente do Espiritismo irá se fortalecer para a consolidação cada vez maior no rumo dos objetivos traçados pelo Divino Mestre, através do incremento progressivo das atividades mediúnicas. Então, ele fala aqui de como é importante, né, o crescimento da mediunidade, mas também ele coloca os encarnados nesse meio também, né? Eles vão ter que participar modificando as coisas aqui na Terra, material e fisicamente, né? Colônia espiritual e desencarnado. O médium, acompanhado de seu mentor durante toda a vida, tem, após seguidos anos de trabalho pelo próximo, quando desencarna, o seu retorno à cidade espiritual que o assiste, se Deus assim permitir, conforme os resultados das tarefas desenvolvidas. Quer dizer, das vibrações que ele criou, das sintonias que ele fez. Ele pode sair de uma colônia e não voltar para lá. Isso está exemplificado até no filme, né, o Nosso Lar 2, em que um dos trabalhadores se envolve com as coisas da Terra, se desarmoniza, se desequilibra, e ele só volta para a colônia vários anos depois. No momento da desencarnação, conta com o auxílio de equipe especializada que o protege e orienta, fornecendo-lhe ajuda e encaminhando nesse retomo à vida verdadeira. Se desincumbiu-se bem de sua programação, tendo sucesso no seu estágio reencarnatório, ao exercer seu mandato mediúnico com dignidade, disciplina, dedicação, abnegação, desinteresse, devotamento, retorna ao seu lar espiritual, onde prossegue a jornada evolutiva, apoiado por espíritos superiores. Seus mentores cada vez mais lhe descortinarão a possibilidade de se aproximar da verdadeira felicidade, fruto natural da evolução realizada. E lembra que ele fala aqui da mediunidade, do médium não sei o quê, mas lá em cima ele já lembrou que todos somos médios. Então, mesmo aqueles que acham que não são médios porque não têm uma mediunidade ostensiva, eles passam por todo esse processo. E ele tem coisas da sua programação a serem realizadas, que vão recebendo através da intuição, dos sonhos, das orientações durante o adormecer, que acordam pensando em realizar determinada tarefa ou não realizar uma determinada tarefa. Então, quando ele fala aqui da mediunidade, fala tudo isso aí, a gente não pode colocar só os médios que são reconhecidos como médios trabalhadores ostensivos,
mas todos nós somos médios e estamos em contato constante. Então, estamos sujeitos a todo esse processo. É legal que terminamos assim essa parte do texto bem na hora, né? Então, é um texto curto, mas eu acho bem interessante, que fala exatamente de coisas que a gente vem lendo durante a semana em outros livros, né? Que é a vida na colônia, essa coisa da mediunidade e o processo de transição planetária. E a nossa participação é fundamental. É aquela história que a gente sempre relembra de não importa quantas peças possam ter um quebra-cabeça, se você tirar uma, ele fica incompleto. Cada um tem a sua tarefa, tem o seu trabalho, tem a sua função indispensável na obra como um todo. E a gente tem que se esforçar para fazer isso, para criar as oportunidades, para saber ouvir e discernir o que o nosso coração tem sintonia ou não. A gente precisa estar mais aberto e nunca nos esquecermos que esses nossos momentos na Terra são fugazes e não podem ser mal levados em conta se formos imaginar o tempo da nossa existência e da nossa quase eternidade, né? Porque somos imortais e viveremos nesse universo e em outros que possam existir por toda a nossa existência.